E aí, turminha? Bom, quando é que eu, no âmbito das apostas, tomo o maior percentual de heads? Ou seja, qual é o momento em que eu cometo erros que são cruciais, que acabam impactando negativamente? Vou mostrar para vocês. E aí vou dar uma generalização. Vamos lá. É um jogo perfeito para ilustrar isso, é esse jogo aqui, Getafe Girona, tá? Bom, Getafe Girona, o primeiro tempo ele nos mostrou um bom índice de desempenho da equipe da Girona. Girona teve 51% de posse de bola, arrematou mais no alvo que a equipe do Getafe, foi mais perigosa a equipe do Girona, ofereceu muito mais lances de perigo que a equipe do Getafe. Cara, se você começa a se guiar por uma ótica de mais domínio, você acaba perdendo. A generalização que eu vou dar agora é essa. Quando é que você vai tomar heads iguais os que eu normalmente tomo? Quando você fugir do padrão que te diz o seguinte: tem uma equipe que está tendo um amplo domínio na partida. Sempre que você aposta numa partida em que uma das equipes não tem o amplo domínio, você vai perder. Pelo menos na estratégia de match odds. Por exemplo, se você fosse apostar no Getafe contra o Girona aqui, não dava para apostar, porque Getafe não exerceu o amplo domínio da partida. Pelo menos não no primeiro tempo. Mas o segundo tempo indicava um Getafe muito mais efetivo e um Girona acuado e com pouquíssima criatividade, errando muito passe. Esse foi o segundo tempo que eu consegui assistir de Getafe e Girona. Acho que ali após os 70 minutos você conseguiria efetuar um empate anula Getafe. Se você trabalha com odds mais baixas, uma chance dupla Getafe. E se você trabalha com match odds, a vitória seca do Getafe. O gol do Getafe vem aos 72 minutos, ou seja, mais ou menos ali 2 minutos depois que começou aquela faixa crítica de tempo que eu sempre falo. Que eu sempre falei, na verdade, no canal, porque tem muito tempo que eu não gravo, que é a faixa de tempo 70-90. Ou 70-85 e de 85 até o fim do jogo, incluindo-se aí os acréscimos. Cara, essa faixa crítica 70-85 ela é crucial. Quase que a totalidade dos gols das partidas que permeiam as minhas entradas acontecem nessa faixa de tempo, 70-85. E outra faixa de tempo em que é muito comum ocorrer gols nas partidas em que eu trabalho é a faixa de tempo 15-30. Voltando ao tema do vídeo, o tipo de jogo em que eu mais tomo head é no tipo de jogo em que eu entro sem que a equipe a qual eu trabalho a favor está exercendo um amplo domínio. Exemplo aqui. Suponhamos que eu entrasse chance dupla Getafe. Essa entrada chance dupla Getafe na faixa de tempo primeiro HT, primeiro tempo, não caberia, porque Girona foi melhor. Porém, não foi melhor massacrando, foi melhor com alternância de momento. O Getafe ele teve suas estocadas. Ou seja, se você fosse apostar em Girona também não dava, porque Girona não exerceu amplo domínio. Anote isso aí no seu caderninho. Amplo domínio. Isso é muito importante, velho. Para você apostar, você necessita de amplo domínio de uma equipe. Quando você trabalha a favor ou quando você trabalha a zebra também. Não adianta você trabalhar zebras que não demonstram o mínimo de capacidade de sair com resultado positivo da partida. No segundo tempo, o segundo tempo começa com um Getafe muito, mas muito atirado ao ataque. Não com qualidade técnica, é lógico, estão são as duas equipes limitadíssimas tecnicamente, um jogo muito ruim, inclusive, muito feio o jogo. Um Getafe muito atirado no quesito posse de bola ofensiva. Criativa nem tanto, mas ofensiva sim. O Getafe era o time que tomava a ação de tentar atacar pela beirada. Era o time que tentava a ação de fazer um chuveirinho dentro da área. Era o time que tentava uma ação de pegar uma bola parada, cruzar na área com perigo. E entre as duas equipes foi a equipe que menos errou passe no segundo tempo.
Durante 25 minutos, ou seja, do 46 até os 70, viu-se um bom domínio do Getafe. Mas ainda assim, eu, no meu tipo de trabalho, eu não faria essa entrada. Por quê? Porque mesmo com domínio na partida, vocês podem ver aqui, ó, na faixa de tempo aqui, 45, 70, 72 aqui foi onde saiu o gol. Você vê que Getafe dominava? Sim, dominava. Mas o Girona dava suas estocadas. Nesse tipo de jogo, a longo prazo, vai dar head para você. Eu vou mostrar outro jogo para deixar isso ainda mais claro. Que foi esse jogo aqui, ó. Esse jogo eu entrei e deu head para mim. Vou mostrar para vocês aqui que também foi na data de hoje, sexta-feira, 31 de outubro. Foi no campeonato chinês, tá? Chengdu Hongshan contra Henan Song. Bom, olha só. As odds do jogo, vocês podem ver as odds de partida do Chengdu Hongshan. Acho que foi ali em 36. Logo após o gol do Chengdu aos 14 minutos, imediatamente a odd começou a tomar um patamar de correção ali a partir do minuto 20, ó. Ela vai corrigindo, ó, 1,16, indicando que alguma merda pode acontecer, cara. Outra dica que eu vou dar dentro desse vídeo, não é o tema do assunto, mas é um bizu interessante. Sempre que você pega, por exemplo, digamos, uma vitória seca 1,40, 1,44, de 1,30 até 1,44 eu vou botar. Porque as odds se comportam um pouquinho parecidas, mas não tão. Veja, por exemplo, no patamar de 1,30 e 1,40, digamos que a equipe de 1,30 e 1,40 bota um gol entre os primeiros 30 minutos da partida. Se depois do gol a odd começar a virar, ao ponto de terminar o primeiro tempo, digamos 1,20, 1,18, cara, vai por mim. Esse time não ganha, velho. Esse time dificilmente vai ganhar, meu filho, pelo patamar de odd. Lembra que você estava trabalhando com odd de 1,30 e 1,40? A odd de 1,40 até 1,55, ela se comporta de uma forma um pouquinho diferente. É o seguinte, nesse caso, a odd de um limiar de 1,40 a 1,55, é normal que ela possa se comportar até 1,20. Mas se essa odd de 40 a 55 termina acima de 1,20, especialmente ali 1,24 para cima, meu filho, esqueça. Esse time não vai ganhar, cara. Esse time não vai ganhar. Foi o que aconteceu aqui. Chengdu Hongshan abre a 1,33 e olha só onde vai bater o patamar de odd da vitória seca aqui, ó. 1,20, ó, meu amigo, ó, 1,20, ó. Isso é um absurdo, isso não existe. Para uma equipe que abriu a 1,33 a vitória, pagar um patamar de 1,20, provavelmente essa equipe não vai se dar bem. Acaba o primeiro tempo e na volta do segundo tempo, praticamente no primeiro lance, a equipe aqui, ó, sofre o gol de empate. Na entrada do segundo tempo sofre o gol de empate. E aqui a odd tenta te enganar, te ludibriar. Foi aqui inclusive que ela me ludibriou, mas não a odd em si. Apostei no fator necessidade de vitória da equipe do Chengdu Hongshan. Infelizmente não deu certo, pelo contrário. Não só não venceu, como perdeu a partida. Mas vejam aqui o porquê que deu head e porquê que eu falei. Esse é o tipo de jogo em que eu mais tomo head. Aqui, ó. Olha o segundo tempo. Me diga se em algum momento em que o jogo estava empatado, o Chengdu demonstrou que ia vencer. Ó. Um jogo de alternância nessa faixa de tempo aqui, ó. Ó. Não é um jogo de amplo domínio. Sempre que eu entro num jogo em que não há amplo domínio, quase que a totalidade dos jogos em que eu entro que não há amplo domínio dá head. E isso é muito interessante e importante, porque significa o seguinte: se você quer refinar sua estratégia, evite jogos em que há alternância de momentos. Se você faz match odds, faz chance dupla, faz handicap, faz empate nula, você precisa de uma coisinha chamada amplo domínio. Vou mostrar para vocês aqui o que é amplo domínio para a gente encerrar o vídeo, tá? Vamos lá. Vamos dar um exemplo de jogo em que o domínio foi massacrante, bem amplo. Na sexta-feira eu creio que não teve. Um jogo que eu gostei de trabalhar aqui que teve esse tipo de perfil de amplo domínio foi aqui, ó. Série A italiana. Aqui, Inter Florentina. Veja o primeiro tempo da Inter contra a Florentina. Foi um primeiro tempo de muita força, de muito domínio. Olha a posse de bola, olha a quantidade de arremates. 10 contra 3. Posse de bola 64 a 36. Vamos ver no SofaScore aqui.
qual foi as stats desse jogo no SofaScore. Amplo domínio, anotem isso, amplo domínio, isso é muito importante. Veja, apesar de a Fiorentina ter dado aqui, digamos, 1, 2, 3 estocadas, eu creio que 3 estocadas não é o que assuste, tá? Veja o início de segundo tempo da Inter. E aqui foi um jogo que eu trabalhei, ou seja, a favor do amplo domínio, e foi lucro, foi entrada vitoriosa. Primeiro tempo, a gente viu a Inter criar 2 grandes chances, 10 finalizações contra 3, tá? Finalizações no alvo, 2 contra 1, chutes próximos ao gol, ou seja, praticamente dentro da pequena área foram 6, 8 ações dentro da área contra apenas uma da Fiorentina. Já a Fiorentina nem conseguia penetrar a área da Inter, então foi um jogo de amplo domínio da Inter. Vamos para mais um exemplo de amplo domínio que eu consegui trabalhar e que deu certo. Foi esse jogo aqui, ó. Na Inglaterra. Foi Inglaterra. Copa da Inglaterra. Swansea City e Manchester City. Vitória do Manchester City e dupla chance de Manchester City. Meu amigo, olha só esse domínio. Olha só esse segundo tempo. Não preciso nem comentar, né? Não preciso nem comentar as stats dessa partida. Olha isso. Quantas chances o Swansea criou? Nenhuma. Quantos chutes o Swansea deu? Nenhum. Quantos chutes o City deu? 14. Cara, foi um banho de sangue. Olha só esse segundo tempo. Foi um banho de sangue. Foi muito bonito de ver. Nesse tipo de jogo em que há amplo domínio, a sua probabilidade de ser vitorioso no mercado de vitória, mercado de match odds, é fenomenal. Mas tem que trabalhar com amplo domínio. Alternância de domínio não presta. Para encerrar, eu vou mostrar outro jogo que eu também tomei head porque fugi da minha estratégia. Fugi dos meus critérios. Um dos meus critérios, como eu disse, é amplo domínio. Não gosto de trabalhar alternâncias de domínio. Filho, esse jogo aqui, por exemplo, salvo engano, o Angers finalizou mais que o Marseille. Quer ver? Foi isso mesmo, 11-12. 11-12. Finalizações totais aí, 11-12, 6-6 no alvo, ou seja, alternância de domínio, tá? Chutes bloqueados, 1 contra 4. Chutes de fora da área. Você vê, cara, que foi um jogo com alternância de domínio, poxa. Não foi um jogo com domínio claro. Olha a posse de bola, não chegou nem a 60% a posse de bola do nosso pobre indefeso Olympique de Marseille. Quer ver aqui? O iScore para corroborar com as estatísticas do Sofas. Olha só isso aqui. Vou te mostrar para vocês. Meu filho, me diga. O azul aqui é o Marseille. O verde é o Angers. Veja com seus próprios olhos. Olha a alternância de domínio. Olha. Foi muita alternância de domínio, filho. Ó. Como é que você vai conseguir apostar num time que tem essa alternância de domínio? Você está pedindo para perder dinheiro a longo prazo. Seja chance dupla, seja handicap, seja empate anula, seja vitória regulamentar em match odds. Outro jogo interessante aqui nesse mesmo dia foi na França, Ligue 1, Lorient e Paris Saint-Germain. Cara, olha isso. Chance dupla do PSG foi tranquilona. Amplo domínio do PSG com as ações da partida. Ah, Renan, mas se eu trabalhei match odds eu perdi. Cara, faz parte. Quantas match odds dessa aqui você vai trabalhar e vai perder? Pouquíssimas, tá? Aqui você perdeu por um mero detalhe. O Paris Saint-Germain não estava a fim de ganhar o jogo. Essa é a verdade. Quem assistiu o jogo sabe. Então, se você alia as estatísticas de amplo domínio com você acompanhando a partida, você se torna muito forte. Você se torna um apostador muito forte. Por exemplo, aqui você tinha um fator amplo domínio a favor do PSG? Tinha. Mas se você assiste a partida, você ia ver que o PSG não estava a fim de ganhar o jogo. O PSG estava burocrático nas finalizações, o PSG estava enfeitando demais as jogadas, o PSG não queria dividir bolas, então o PSG estava como se estivesse fazendo testes, certo? Diferente de Inter e Fiorentina, em que a Inter jogou, entre aspas, jogou valendo. Então a Inter foi para cima, tentou o resultado e conseguiu lograr êxito. Enfim, a conclusão do vídeo é:
a estratégia que mais me dá head é fugir da minha estratégia normal, usual, do meu critério, no caso, nem estratégia, é critério usual de trabalhar equipes com amplo domínio e acabar trabalhando com equipes que estão vivendo um momento de alternância na partida. Fuja de jogos em que o favorito trabalha com alternância. A longo prazo, esse tipo de estratégia, esse tipo de conduta vai te levar à falência. Trabalhar equipes que estão com domínio em alternância é um perigo muito grande. Muito cuidado com isso. Não faça isso com seu pobre dinheiro, tá? Seu dinheiro merece mais do que isso. Ah, Renan, olha só aqui. Para encerrar, né? Fluminense Ceará Esporte Clube. Veja que o jogo foi de muita alternância ao longo da partida, mas a partida morreu após o gol do Fluminense. O gol do Fluminense foi com 26 minutos, é natural que o Fluminense recuasse, porque isso aqui é futebol brasileiro. Futebol brasileiro, quem faz o gol primeiro acaba recuando, é sempre assim, não importa a equipe. O próprio Flamengo faz isso, o Palmeiras faz isso, o Bahia faz isso, o Botafogo faz isso, ou seja, as melhores equipes do país fazem isso, então é natural que quaisquer equipes, ou quaisquer outras equipes do futebol brasileiro, inclusive futebol sul-americano, façam isso. Depois do gol, elas têm uma tendência a recuar. Então, foi natural essa alternância de domínio da partida. Aqui é como se a partida tivesse morrido. Quando sai gol muito cedo no futebol brasileiro, é muito comum as partidas elas perderem perfil de entrada para aposta, para trabalho. Tá bom? Então, leve isso, por exemplo, para Cruzeiro e Vitória amanhã. Se você for trabalhar, um exemplo, Cruzeiro e Vitória, você tem que querer só as barrinhas azuis do Cruzeiro, finalizações em sua grande totalidade do Cruzeiro. Se houver finalizações do Vitória, elas não podem ser no alvo. Só o Cruzeiro tem que finalizar no alvo, o Vitória não. E se você estiver assistindo o jogo, você vai ter uma ideia bem fixa se dá para trabalhar match odds ou se vai dar para trabalhar só chance dupla, só empate anula, alguma coisa menos agressiva. Tá bom? Fiquem com Deus, juízo, nunca apostem aquilo que não podem perder, tá? Isso aqui é uma fonte de renda, porém é uma fonte de renda muito perigosa, porque ela não só pode não te dar renda, como ela pode tomar aquilo que você já tem. Tenha muito cuidado. Um abraço a todos, juízo e até o próximo vídeo.